Olá, meus queridos alunos, seja bem-vindo a mais uma disciplina. Desta vez, ou desta feita, estudaremos os livros poéticos, exatamente, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. São 5 livros que vão marcar a sua vida, que vão ficar para sempre na sua história. Porque nesses livros nós vamos estudar a história dos personagens mais fascinante de toda a história. Nós vamos conhecer nesses livros Moisés, sim, nós vamos estudar sobre Moisés nos livros poéticos. Afinal de contas, ele é escritor de um dos salmos. Nós vamos estudar sobre Davi, o rei Davi, sim, o rei de Israel. Vamos estudar sobre outro rei chamado Salomão. Quem está lembrado de Salomão aí? Um homem que adquiriu muita sabedoria, muito conhecimento aí da parte de Deus, né? Um homem que preferiu, ele escolheu, né, a sabedoria ao invés do dinheiro. Talvez fosse hoje, né? Deus chega para alguém e pergunta: o que você quer? Talvez, se Deus chegasse para mim, para você hoje e perguntasse: o que você quer? Você fala assim: eu quero dinheiro. Senhor, eu quero riqueza. Estou endividado, estou com muita dívida, preciso pagar minhas contas. Né? Salomão não, ele falou assim: Senhor, eu quero sabedoria. Também porque ele, sendo filho do rei, dinheiro ele já tinha demais. Como diz um amigo meu, era muito fácil para Salomão pedir para Deus apenas sabedoria, porque dinheiro ele já tinha o suficiente para se manter, para se viver. Eu posso pensar nessa lógica, mas prefiro pensar na lógica que ele escolheu o melhor, sabedoria, porque de fato o que movia a vida dele, o coração dele, a mente dele, era o conhecer, era o saber, era a capacidade de resolver problemas, tá? Você vai ver que existe até um paradoxo entre Davi e Salomão, porque veja bem, eu vou até tirar o óculos aqui, fica melhor para te falar. Veja bem, enquanto Davi pega a sabedoria que Deus deu e vai viver a vida, Salomão pega a sabedoria que Deus dá e vai tentar entender a vida. Aí ele escreve o livro do tédio, o livro do vazio, que é o livro de Eclesiastes, porque ele tentou entender a vida. A vida não ficou para ser entendida, ficou para ser vivida. Então viva a sua vida, não cometa o erro de Salomão. Outro personagem muito importante que vamos falar aqui nesse estudo dos livros poéticos é o patriarca Jó. Quem nunca ouviu falar de Jó? Quem nunca ouviu falar de um homem que era justo, que era temente, que era reto, que era sincero, e que um dia Satanás, o luzeiro, o adversário, apareceu em uma reunião a qual Deus estava fazendo com seus filhos, no caso os anjos, e começa a falar com Deus. E Deus pergunta para ele, veja que não é ele que fala, é o próprio Deus que começa a conversa dizendo assim: observaste tu, meu servo Jó? Já pensou? Deus está testemunhando desse ser. Deus está dando testemunho de um ser chamado Jó. Aí eu te faço uma pergunta: será que Deus daria testemunho de você hoje? Será que Deus daria testemunho de nós hoje? Deus coloca a mão no fogo por Jó, será que Ele coloca por nós? O que Jó tinha de tão especial? A sua fé, a sua integridade, a sua sinceridade. Jó era um homem tão diferenciado que ele falava assim: Senhor, eu posso não ter pecado, mas os meus filhos pode ser que eles tenham cometido pecado. Então, é o seguinte, eu vou apresentar um sacrifício aqui para o Senhor em prol dos meus filhos. Se porventura eles tiverem pecado, se eles estiverem errados. Jó era um homem que tinha uma fé muito grande. Se eu fosse comparar Jó com alguém de hoje, compararia, né, Jó com esses pentecostais que nós temos hoje. Eu estou falando de pentecostal, aquele camarada que pula com o pé só, aquele camarada que ora para participar de qualquer refeição. Porque você sabe que hoje tem muito cristão que quando ele vai comer, nem ora mais. Mas tem aqueles pentecostal que na hora da refeição ele se curva ali e começa a orar, apresentar a Deus naquele momento. Então eu quero comparar Jó com esse homem. Quero comparar Jó com essa pessoa, tá? Jó era um homem tão diferenciado que a Bíblia vai dizer que ele era muito rico. Ele era um homem muito próspero. Jó era um homem que tinha mais de 1000 jumentas. E você vai conhecer tudo isso nesse livro chamado Livros Poéticos, nessa disciplina, tá? Outra questão de detalhe importante falar aqui para você é que ninguém sabe se de fato essa reunião aconteceu. Se essa reunião aconteceu no céu, ou nas regiões celestiais, ou aqui na terra. Há uma especulação aí que não foi na terra e também não foi no céu, foi nas regiões celestiais, no caso aí no segundo céu. Você sabe que existe
não existe a palavra céu na Bíblia, né? Existe na nossa Bíblia, no português. Mas na Bíblia original, na Bíblia hebraica, nas melhores cópias dos originais, não existe a palavra céu. Existe a palavra céus, chamaim em hebraico, céus. Então, podemos dizer que essa reunião aconteceu em um local dos céus. Agora, qual? Não sabemos. De certo que não foi no céu aonde Deus habita, onde o Eterno está. Ok? Outras pessoas importantes que nós vamos estar falando em nosso livro é sobre os 3 amigos de Jó. Alguém fala, amigo desse jeito aí são amigos da onça. Eu te pergunto, na hora da sua crise, na hora da sua dificuldade, na hora do seu momento difícil, você tem algum amigo para ficar com você igual Jó? Jó teve amigo que ficou 3 dias com ele, queridos. 3 dias na cinza, no pó, no lixo. A expressão original lá é no lixo que eles ficaram com Jó. Você tem alguém que ficaria com você no lixo, no monturo, por 3 dias, 3 noites? Aqueles amigos de Jó estavam ali. E eles ficaram, não foi falando isso e aquilo, eles ficaram, praticando o passo, o princípio de sabedoria, em silêncio. Eu, francamente, não sei se eu teria esses amigos. Mas não quero passar por uma prova para descobrir se teria ou não. Fico feliz em saber que eu posso ter e que eu não posso ter. Tá bom? Se você gostaria de tirar a prova dos 9, peça a Deus para te mandar uma prova, uma luta, igual a que Deus mandou para Jó, para você saber. Outro detalhe, nós vamos estudar sobre a mulher de Jó. Porque muitas pessoas falam que ela disse, amaldiçoe esse Deus e morra. Bom, será isso uma verdade? Será que de fato a mulher de Jó disse, amaldiçoe esse Deus e morra? Ou é apenas um erro de tradução, alguma coisa do gênero? Nós vamos descobrir isso estudando os livros poéticos, tá bom? É outro personagem, além de Jó, além de Moisés, além dos amigos de Jó e da sua esposa, que nós vamos estudar, além de Davi e Salomão, nós vamos estudar também aí a história da Sulamita, né? Não é a Suná, é a Sulamita, aquela que representa, que simboliza a igreja. Uma mulher extraordinária também, a gente vai estar falando sobre ela aqui nesse livro nosso, Livros Poéticos, tá? E não para por aqui, tá, pessoal? Não para por aqui. Nos livros poéticos, nós vamos estudar sobre Asaf, tá? Vários personagens importantes. São 5 livros com histórias que vai marcar a sua vida. E se não bastasse, nós não vamos estudar só sobre personagens humanos. Vamos falar também sobre o Leviatã. Você lembra do Leviatã? Então, vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre a formiga. Sim, porque a Bíblia fala, vá até com as formigas. E esse texto está onde? Está nos livros poéticos. Nós temos muito que aprender com as formigas, com a aranha, com o gafanhoto, tá? Então assim, vem cá, chega aqui a câmera bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho aqui. Esse livro tem muita coisa para te ensinar. Os livros poéticos têm muitas poesias extraordinárias para passar para nós. Você está, presta atenção, você está disposto a aprender tudo que os livros poéticos têm para te ensinar? Se você respondeu sim, saiba de uma coisa. Isso só pode acontecer se você abrir o seu coração. Se você não abrir o seu coração para receber a palavra, livro nenhum será capaz de transformar a sua vida. Porque tem pessoas que falam assim, eu li esse livro e não aprendi nada. Já tem outros que aprendeu muito. Por quê? Porque a diferença está no coração. Se você estiver com o coração aberto, você vai aprender. Se você não estiver com o coração aberto, você não vai aprender. Você pode ler livros e não vai aprender nada. Outra coisa importante que eu digo para você, que eu aprendi assim: não se contente apenas em ler o nosso livro. É um livro diferenciado, sim, mas não se contente só com esse livro. Leia outros livros, pega vários livros aí que falam sobre os livros poéticos e começa a estudar, começa a averiguar, pesquisar, tá? Eu, quando eu comecei a estudar teologia, eu pegava de 3 instituições, tipo de biologia. Eu peguei da ETAD, eu estudava na FATEB, né, na época, e peguei o outro livro da Ceifa. Então eu li os 3 e comparava um com o outro. Cada um tinha mais informação do que o outro e eu fui agregando conhecimento. E assim foi indo. Hoje eu tenho vários cursos na área teológica, vários livros teológicos, porque eu aprendi assim: quanto mais você estuda, quanto mais livros você lê sobre um assunto, mais conhecimento você vai ter. Por isso que aqui você tem um livro diferenciado, porque eu li muitos livros
peguei várias coisas boas e falei assim, vou fazer algo de primeira. É por isso que você tem aulas diferenciadas, porque eu tive vários professores, então peguei o melhor de cada um e estou entregando para você, tá bom? Então eu te peço, faça o mesmo. Sabe aquele texto que Paulo fala assim, ó, imita-me, sejam meus imitantes, sejam meus imitadores? É a mesma coisa que eu digo para vocês, tá? Sejam meus imitadores, passe a fazer isso que eu fiz, faça você também, tá? Passe a... Hoje eu estou gravando uma aula em aberto, tá vendo aí, ó? Em aberto, num lugar bem tranquilo, para simbolizar exatamente os livros poéticos, porque a natureza, para mim, já é uma poesia. Para mim, a natureza é uma poesia das mais lindas e mais maravilhosas. Por isso eu escolhi esse lugar, esse ambiente, para falar com vocês hoje sobre os livros poéticos. Essa aula aqui é apenas uma aula introdutória do conteúdo que nós vamos estudar, tá? Porque nós vamos estudar aí o livro de Jó, vamos aprender muito com Jó, tá? Nós vamos estudar aí Salmo, vamos aprender muito sobre Salmos, tá? Vamos estudar aí Provérbios, o livro da sabedoria, Eclesiastes, né? Nós vamos estudar Cantares, o livro de Cantares é extraordinário. Então, são 5 livros que falam sobre poesia, que falam sobre questões poéticas. E você precisa saber de uma coisa muito importante, tá? Poesia bíblica, poesia hebraica, não se trata apenas de rima. Porque muitas pessoas pensam, é rima. Por exemplo, do sol sinto calor, da rosa sinto perfume, e de você sinto ciúme. Parece que rima uma coisa com outra, né? Na poesia hebraica tem coisa que parece que não tem nada a ver com a outra. Porque nós temos vários tipos de poesia e nós vamos adquirir esse conhecimento nesse livro, nesse conteúdo. Você está pronto? Você está preparado? Espero que você esteja. Mas se você não estiver, o conselho que eu te dou, se prepare, porque muita coisa boa está chegando aí para nós, tá bom? Então, pessoal, eu quero que você entenda isso, tá? Eu vou repetir mais uma vez para você. Não confunda poesia hebraica com poesia brasileira, tá bom? Então, seja bem-vindo à nossa disciplina de livros poéticos. Se prepare, porque muita coisa boa está vindo aí. Não deixa de ler o seu livro. Tem gente que fica preso só nas aulas. Leia os seus livros. Você precisa ler os seus livros. Eu estudei biologia, mas só assisti às aulas, nem li o livro. Você fez errado, tem que ler o livro, tá bom? Aqui, ó, essas aulas, eu estou apenas comentando algumas partes, algumas partículas do livro. Mas no livro você tem um assunto mais detalhado, mais explicado. Bom para você ler 10, 50, 20 vezes, tá? Escrever. Então, não fique só com a parte. Pega o conjunto inteiro, assista a aula, leia o livro, escuta os áudios do grupo, tá? Interaja no grupo, porque muita coisa boa está vindo aí para você, tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula, a qual nós vamos começar a falar sobre a poesia hebraica. E então começar sobre os livros poéticos, tá bom? Nosso livro começa primeiro a comentar, a explicar para cada um dos alunos o que é poesia hebraica. Portanto, entenda, compreenda, guarde no coração, para depois começar a estudar, a falar sobre Jó, Salmos e os livros posteriores, tudo bem? Deus te abençoe, obrigado por ouvir-me mais uma vez. Shalom, shalom.